Voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. O tema do programa de hoje é o Deus Espírito. Sebastião, voltando no assunto anterior, alimentos ou uma alimentação não equilibrada, ela pode desequilibrar o ser humano também? Vamos analisar algumas situações em torno dos alimentos. Porque nós costumamos acusar os alimentos da nossa problemática física. E até certo ponto pode até ser, mas André Luiz lembra na obra Evolução em Dois Mundos, lá na última questão onde ele fala da invasão microbiana, ele fala mais ou menos assim: todas as enfermidades, com exceção daquelas que ocorrem por falta de higiene, têm a sua origem no desequilíbrio mental. E enquanto o indivíduo não se apresentar desejoso de mudança, trabalhar com Cristo, ele não vai assimilar o energismo que está em torno dele próprio. Nesse momento ele fala isto. Mas em outras obras, nós vemos Joana de Ângeles mostrar que, sem exceção, todas as enfermidades nascem do interior do ser, desse desequilíbrio de dentro para fora. Porque um alimento pode até estar imantado do energismo, do mau humor, da insatisfação, de todos os desequilíbrios de quem o confeccionou, de quem plantou, cultivou, transportou e etc. Mas bastaria meio segundo de uma mente em harmonia para reestruturar todos esses elementos danosos e transformar todos os agrotóxicos, tudo que você imaginar que poderia ser os elementos cancerígenos, isso que acusam, né, aqueles que ainda não entenderam o poder do pensamento, de uma emoção e etc., né, para desorganizar o nosso cenário. Só para que você tenha uma ideia, as pesquisas apontam que os acidentes de trânsito matam mais do que as guerras. E as drogas matam muito mais do que esses acidentes. E nós sabemos que o pensamento em desalinho mata mais do que os três juntos. Um pensamento negativo. Porque em fração de milésimo de segundo, ele pode dizimar milhões, trilhões de células num segundo. E se imaginarmos a nossa conduta baseada na informação da professora universitária Daniela, da Universidade Federal de Cuiabá, quando ela está com mau humor ou desarmônica, insatisfeita, e ela vai coletar o DNA dos vegetais, dos animais, para fazer os seus experimentos, porque é professora de microbiologia, ela diz que mata toda a população na coleta. E se ela coleta em harmonia, quando ela vai colocar o reagente, que é a ordem para que haja multiplicação das vidas, que ela vai examinar, ela dizima todo mundo com esse mau humor, com essa insatisfação, com essa displicência. Então, imaginando as palavras de André Luiz, e mais tarde também com Chico Xavier em Pinga Fogo, a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. E se quisermos mais mordomias, precisamos assumir maiores responsabilidades. E por isso foi cunhada a palavra só é feliz quem é livre. Só é feliz quem é livre. E o que é ser livre? Ser livre é saber que não somos tão pequenos como pensávamos que fôssemos. E nem tão formidáveis como pensávamos também que fôssemos. Temos a autoridade máxima em nosso universo, não no universo do outro, que normalmente a gente quer mudar o universo do outro. Se eu cuidar da harmonia do meu universo, não só eu me preservo de todos os desequilíbrios físicos, psíquicos e espirituais, eu me imunizo contra qualquer enfermidade física, psíquica, emocional e espiritual, e ainda eu altero a estrutura do contexto. Quem está à minha volta, alimentos, tudo que você imaginar na parte física, emocional, mental, vai alterando o seu comportamento mediante a minha exemplificação, a minha conduta harmônica. Eu não precisaria preocupar, como já dizia Lao Tse, em mudar o mundo. Basta eu oferecer ao mundo a minha mudança. Então, a maior dádiva que eu posso oferecer ao mundo, no sentido de auxiliá-lo na mudança, aí às portas do mundo de regeneração, é a minha mudança pessoal. E até a proposta do Espiritismo, ele não tem como objetivo mudar a humanidade, mas sim o indivíduo que, em mudando-se, mudará a humanidade com seu comportamento harmonioso. Sebastião, mas nessa questão do alimento, então quer dizer que uma pessoa, se ela é vegetariana, por exemplo, mas ela tem pensamentos ruins, ela pode
viver só de vegetais, de alimentos orgânicos, que não vai resolver. Ela pode Não é o ser que prejudicada. entra pela boca, já dizia Jesus, que é o que sai. Ser vegetariano, como nós já fomos veganos durante anos, e de respeitar a opção alimentar dos nossos semelhantes, já é um desequilíbrio em si. Então eu posso alimentar das espécies mais sutis, só de vegetais, e ainda escolher dentre os vegetais os chamados integrais, que na maioria das vezes são mais prejudiciais do que os alimentos normais, porque vai depender da mente que está criando um elemento integral ou um orgânico. Se ele planta um elemento orgânico visando só ganhar dinheiro e não está nem aí com a saúde do seu semelhante, aquele elemento pode ser mais corrosivo, mais perturbador do que quem planta com agrotóxico e visa a harmonia do ser humano, porque ele só está defendendo a sua plantação dos insetos. Ele não sabe, porque não permitiram ainda em larga escala fazer o que nós gostaríamos de ter feito com o transgênico. Já colocar na estrutura da roseira o hortelã, que não é prejudicial, só que ele é o defensivo natural da roseira. Se colocado no interior da roseira, pelo menos quando você planta um pezinho de hortelã no pé de uma roseira, a formiga passa longe e outros insetos também. Ninguém vai perturbá-la. Então, o que se propõe no transgênico seria isso. Não é um elemento perturbador ao organismo humano, muito pelo contrário, benéfico. Porque os agrotóxicos, conforme um documentário chamado A Evolução do Alimento, com vários cientistas renomados, ele é para ajudar o alimento que não sabe se proteger. Porque a maioria dos alimentos que já sabem se proteger, os chamados orgânicos, eles têm no seu interior aquilo que eles já conseguiu de parceiros, mais de 70 defensivos agrícolas. Ele já é tão intoxicante como o outro. Ele pode intoxicar alguém se não souber se comportar na hora do alimento. E os que recebem a visita ou o auxílio do agrotóxico têm em média 40, 50 defensivos somente. Eles ainda não aprenderam a se defender. E a ciência, que também é de Deus, está ajudando. Agora, a falta de ética e o uso, às vezes, excessivo do agrotóxico, sim. Mas quem vai pagar o preço não é quem come o alimento, é quem coloca. Ele é que vai desequilibrar o seu mundo, da sua família, das suas futuras reencarnações, etc. Porque se a pessoa estiver em harmonia, Santo Antônio de Pádua já provou. O estalajadeiro colocou veneno no seu alimento. E ele percebeu o veneno, transformou em medicamento, em alimento também, e comeu e ninguém morreu, nem ele, nem seus colegas. Então a mente em harmonia, ela pode transformar o mais terrível veneno em meio segundo no mais perfeito alimento ou medicamento. Então é o respeito que temos aos alimentos, quer sejamos vegetarianos ou não. Se o vegetariano já tem essa consciência, que bom, você está no caminho, porque você já não deixa comida no prato, você visa o aproveitamento total dos alimentos, ela não joga a rama de uma cenoura fora, nem de uma beterraba, nem de qualquer outro elemento, como o rabanete, vários outros, você aproveita na totalidade, você não desperdiça de forma alguma, você usa esse energismo que veio para dentro do seu universo para criar pensamentos, emoções, palavras e atitudes nobres, porque todos eles vão se transformar nisso, vai transformar-se em parte da nossa própria consciência. Então, quando somos vegetarianos, conscientes, que bom, porque todos nós vamos ser. Porque no mundo de regeneração não vai haver matança de animais, quando ele estiver de fato sedimentado. O bem vai predominar e nós vamos viver mais de amor, que é o cibo do universo, o alimento do universo, do que até do ar. Porque vai se utilizar de tal forma os nossos corpos, se hoje o ar já capta mais de 70% dos alimentos que nós necessitamos para viver, imagine um ser que sabe respirar, quanto ele vai respirar mais harmonicamente, como conseguiu Madre Teresa de Calcutá, já não necessitando nem mais de vegetais, nem de animais, mas alimentando só de água e uma xícara por semana. Sebastião, então até que isso aconteça, eu posso continuar de vez em quando comendo aquele sanduíche americano com 2 hambúrgueres, alface? Posso, Tudo né? dentro de um equilíbrio. Allan Kardec já falava na obra Gênese que o que causa as enfermidades são os excessos. Então, excesso de alimentos de qualquer espécie vai gerar enfermidade, porque o meu corpo não vai ter a capacidade de metabolizar aquela quantidade. Então pode-se o bom cristão, o bom espírita, conforme está na Revista Espírita, comer de tudo com consciência. Paulo de Tarso já falava, o bom é não comer carne, não beber vinho, nem falar da vida alheia, nem qualquer comportamento descortês que nos leva ao desequilíbrio. Mas quando for à casa de alguém,
coma de tudo que se compre no açougue, por questão de consciência. Porque talvez o outro só tenha o bife. E eu chego lá e falo, eu não como bife. Como esse ser vai ficar? Preparou com todo o amor que lhe foi possível. Então temos que ter uma flexibilidade. Não é o que entra pela boca, eu repito, com Jesus, mas sim o que sai que deve ser cuidado em primeiro momento. E eu ainda prefiro analisar o comportamento do Chico Xavier, que tinha essa flexibilidade na alimentação, que se alimentava às vezes de carne, isso ou aquilo, mas um comportamento de anjo, mesmo estando no corpo humano. Sebastião, e falando das camadas do nosso ser, o que é preciso fazer para que tenha interação entre elas? O primeiro passo é o conhecimento, porque se eu não sei o que significa ter um corpo físico, porque a maioria não sabe que o corpo físico é o laboratório por meio do qual o espírito vai trazer estados de consciência para adquirir conhecimentos novos, aperfeiçoar o que se tem e agariar novos parceiros, porque o alimento que entra no nosso corpo, que vai fazer parte de nossas células como proteínas, que vai transformar-se em parte integrante dessa inteligência orgânica, dessa consciência orgânica, fatalmente todo ele vai transformar-se em instintos. E esses instintos, na fronteira do físico com o perispírito, já são os embriões da consciência em forma de inteligência e de sentimentos, que mais tarde vão transformando-se em sensações, em emoções, em sentimentos, na inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, até chegar à batatinha de hoje na minha consciência no amanhã. E não só isso, levando o que o agricultor pensou, se foi nobre, se estava de conformidade com o que eu almejo, o que quem transformou e etc, etc. Todo esse cenário de interações e permutas incessantes nós trazemos para dentro do nosso universo em forma de alimento. Tá bom, voltamos já já depois do intervalo.